Olá, pessoal do segundo ano, mais uma vez estamos juntos e vamos iniciar a aula 37. Nós estamos falando sobre agropecuária, nós iremos falar um pouco de modelos de produção, formas de organização e alguns impactos socioeconômicos e ambientais. Estamos, primeiramente, trabalhando essa parte conceitual para que depois a gente possa desenvolver melhor, né, as problemáticas, os planejamentos, entrar numa parte mais filosófica, mas vocês precisam saber essa parte conceitual. E aí o mundo gira porque nós teremos a nossa aula de geografia. Lembrando que nós já estamos no terceiro trimestre e iremos tentar alcançar esses objetivos. Boa parte do conteúdo está no livro e quando não tiver vai ter a fonte, vou informar que isso não está no livro, mas é importante, certo? Então vamos lá. Modelos de produção. Nós temos o modelo intensivo e o modelo extensivo. O que é isso? Então vamos detalhar cada um. Modelo intensivo. Emprega capital, emprega tecnologia, mecanização, mão de obra qualificada. É aquela produção, é o agronegócio na parte industrial, é a produtividade, uma maior produtividade no intensivo. E no extensivo é caracterizada por pouco capital, pouco dinheiro, pouca tecnologia, técnicas agrícolas mais rudimentares e com isso, né, mão de obra não qualificada e escassa. Cada vez mais com menos produtividade. O sistema intensivo apresenta características assim, é um uso permanente do solo, sempre está utilizando o solo, uma rotação de cultivos, uso de fertilizantes, por isso que o solo é constantemente utilizado, seleção de sementes, não é qualquer semente, já são sementes especializadas, com uma certa tecnologia, seleção de espécie, mecanização e com tudo e mão de obra qualificada, porque tudo isso tem a ver com tecnologia, tem a ver com pesquisa. Já extensivo, nós temos baixos índices de exploração, baixa produtividade, em virtude de técnicas muito rudimentares, técnicas ultrapassadas que às vezes até podemos dizer que acaba mais atrapalhando do que ajudando o próprio agricultor. Mas sim, ele é encontrado em pequenas propriedades e também em grandes propriedades. E a mão de obra, né, predomina a mão de obra humana, é uma coisa mais braçal e a baixa mecanização. Também quanto à produção pecuária, e a questão já dos animais, né? Eles são mantidos em espaços fechados e alimentados à base de ração. Já é um tipo de tratamento, de cuidado, diferente da pecuária extensiva, que os animais são mais soltos, né, e pastam em grandes áreas extensas, que começa a ter um grande problema, porque quando a pecuária tem esse modelo, precisa de grande território para a sua produção e também acaba tendo alguns conflitos, que a gente vai ver mais tarde isso aí. Bom, intensivo. A agricultura ocorre em áreas que apresentam um alto custo da terra. Então, essa terra, vamos dizer assim, como ela não precisa ser grande, mas ela fica mais cara e também ela é mais utilizada e tem mais tecnologia, tem mais adubo, tem mais fertilizante, fica um custo maior em todos os sentidos, não só para adquirir, mas também para manter essa qualidade da terra. Continuando,
a gente vê que o intensivo, né, esgota mais rapidamente o solo, porque ele tem uma rotatividade muito grande, é uma utilização muito grande, o solo se torna mais pobre, tem mais propensão de aparecer mais pragas e com isso requer um intenso uso aí de agroquímico. Nós vimos na Feira de Ciências que o pesquisador que compareceu aqui, ele trabalha nessa questão das pragas, mas de um modelo mais sustentável, né? Estudando formas que não agride o meio ambiente e deixa o produto mais saudável, né? Isso é muito importante. Falei no slide passado, né, anterior, né, um modelo em que os animais, no caso da pecuária, vocês vejam que o animal fica mais preso e os sistemas de alimentação deles é mais direcionado, né? O animal ele é colocado assim, uma espécie de produção em série, diferente da produção extensiva, que fica mais solto na fazenda, né? Nas fazendas ou nos locais apropriados. Bom, aproveitando essa questão tanto da agricultura intensiva e a extensiva, a gente vai dar uma olhadinha nos problemas ambientais, numa visão bem particularizada, numa visão micro e uma visão macro, né? No caso, os efeitos globais. Bem particularizada tem, no caso da intensiva, a degradação do solo. Isso é principalmente em virtude da salinidade, que perde muito, mas principalmente isso aqui, a perda de material orgânico. E para isso aí tem que ter a implementação de fertilizantes, de adubo, para poder corrigir isso, né? A agricultura extensiva é o enfraquecimento dos nutrientes, que é natural. Cada vez que nasce uma planta, uma cultura, você retira, vai perdendo, porque o certo era que a planta, o cultivo nasça e depois ele retorne para o solo. Como não existe isso aí, o enfraquecimento dos nutrientes é muito grande. E a parte que mais afeta é a questão da erosão. Isso aí é muito complicado. Efeitos externos, enfraquecimento dos lençóis freáticos, porque há uma demanda de água muito grande. Poluição de agroquímicos, e isso já até falei em sala de aula, né? De repente a gente acaba até ingerindo isso aí. E perda da biodiversidade local, tanto natural como agrícola. Às vezes, um animal que é da área é considerado uma praga e aí você, para ter uma maior produtividade, tem que extirpá-lo de uma forma natural, usando o seu predador, ou de uma forma mais química. A questão da agricultura extensiva. Efeitos da erosão do solo do rio, assoreamento, em virtude também o excesso da utilização de muita água, mudanças hidrológicas, perda de retenção de águas em áreas de rio acima. Um grande exemplo que nós tivemos, quando aqui o DF passou aqui por uma grave crise hídrica, um dos problemas foram os agricultores que estavam retirando água lá, principalmente do reservatório de Santo Antônio do Descoberto. E aí, cada vez mais, o recurso hídrico não chovia, como a gente está nesse período agora de seca, e isso é um grande problema, que acaba atingindo a sociedade urbana. A gente depende da sociedade rural para a questão da alimentação, eles precisam de água, né, tendo em vista o modelo que eles utilizam na agropecuária, e é aquele ciclo vicioso dos problemas, né? Como resolver? Não é fácil. Degradação de pastagem em áreas de propriedade comum, então cada vez mais precisa na agricultura extensiva de grandes áreas, isso é um grande problema.
Efeitos globais, emissão de gases do efeito estufa, na mecanização, as grandes máquinas, até mesmo da forma em que você utiliza os produtos químicos, eles também evaporam e vão para o meio ambiente, isso acaba facilitando ou aumentando mais o efeito dos gases. Doenças animais, perda de diversidade do cultivo e da genética animal. Isso também são problemas estruturais, globais, em relação da agricultura intensiva, que é aquela agricultura que tem a tecnologia, que transforma através da genética, não só as plantas, como os animais, para que eles sejam mais resistentes, que eles fiquem mais robustos, né, os animais, uma série de transformações, e que isso poderá nos causar até problema a gente ingerindo essa tecnologia, porque muitas delas são inseridas, mas não tem um estudo, vamos dizer assim, mais temporal para verificar o que aquilo irá acarretar quando inserido na nossa cadeia alimentar. Sequestro de carbono reduzido por causa da deflorestação, aí é aquela sequência, muitas áreas, precisa de muita área, tem que derrubar, tem que preparar e acaba tendo aqueles problemas que a gente vê principalmente na Amazônia. E a emissão de dióxido de carbono nas queimadas. Muita gente usa aquelas técnicas rudimentares de queimar para ter uma pastagem. Perda de biodiversidade também, eu acho que é uma das grandes perdas existentes do efeito global da agricultura extensiva. Vamos para o próximo. Bom, a gente vai ver alguns modelos. Então, nós temos aqui a jardinagem, a rotativa, a nômade, plantation e a agricultura mecanizada. Vamos falar rapidamente de cada um. Jardinagem, são aqueles canteiros, usa pouca terra, né, porque são terrenos com declives muito grandes, utilização de pouca mão de obra. Exemplo é a produção de verduras, floriculturas. A jardinagem é muito comum em certos países da África, principalmente na China e no Japão. Olha o Japão aqui, eu falei na aula passada, né? O Japão tem um território menor, né? Então ele utiliza o que ele tem, né? Principalmente no seu relevo acidentado, utiliza muito essa técnica para a produção, principalmente de arroz aqui no caso, né? A gente vê aqui as águas, né? É a produção de arroz. Agricultura rotativa é um terreno que é dividido em duas ou até mais partes. Então, existe uma rotação de culturas e pode até ser plantada conforme o clima, o tempo, no calendário que eu digo, tem cultivos que têm o momento certo e pode ser duas plantadas ao mesmo tempo. A Europa utiliza muito adota muito esse modelo e serve para que a produção, né, cada vez mais produza uma variedade de produtos agrícolas para manter aí a segurança alimentar da população. Continuando, a gente tem a agricultura nômade, que já fica mais sendo utilizado naqueles países mais, vamos dizer assim, menos desenvolvido, mas bem menos desenvolvido mesmo, que tem técnicas, tem locais de pouca população, são espaços vazios populacionais. A gente vê isso muito na Mongólia, nas estepes russas, onde existe uma população que não é muito,
Então eles utilizam muito, assim, tem muita área agricultável, dependendo do clima, do tempo, e eles utilizam essa técnica, que é problemática, né? Porque desgasta muito os solos, utilizam técnicas rudimentares, e eles desgastam bastante aí o solo, né? Aí quando não dá mais, eles trocam o local. Mas é mais ou menos aonde tem um vazio populacional em virtude aí do clima, né? Principalmente aquelas áreas de estepes, é muito utilizado esse tipo de agricultura nômade. A plantation foi muito utilizada, até aqui no Brasil, né, com a cana-de-açúcar, no algodão, lá nos Estados Unidos, que foi um dos motivos, né, que tinha lá a escravidão, na Guerra de Secessão, mas ainda é largamente utilizada em algumas nações, particularmente ali na África e em alguns lugares do continente asiático. O que é mais a gente pode tirar do plantation é principalmente aqui, né? Mão de obra escrava. Ah, mas existe escravidão, professor? Não é igual antigamente, mas no momento, a gente vai ver o que ele quer dizer como mão de obra escrava ou semi-escrava, né? E salários muito baixos. E aí a pessoa só trabalha por moradia e alimentação. Ela não tem direito a ter reservar uma parte do seu salário para o lazer, para se aprimorar, simplesmente vive, né, para morar e se alimentar. Aí a gente chama de trabalho, mão de obra escrava, a gente vai ver mais à frente isso aí. E para terminar, né, nós temos aqui a nossa agricultura mecanizada, o intenso uso de máquinas agrícolas, pouca mão de obra no campo, mas com elevado salário. Por quê? Porque tem, nesse âmbito aí, ele tem que se qualificar, não só numa atividade, tem que ter conhecimento para você operar uma máquina que a gente está vendo aqui, tem que saber de informática, tem que saber às vezes de alguns circuitos robóticos para poder funcionar, internet, matemática, várias coisas, certo? Então, elevado salário. E os proprietários capazes de fazer grandes investimentos, né? Adotar tecnologias para aumentar a sua produtividade. E aí é o seguinte, né? Os países mais pobres, dentro desse modelo de agricultura mecanizada, eles saem atrás e acaba, que a gente já falou diversas vezes, né, esse ano, o êxodo rural, né, aonde é implementada a agricultura mecanizada, e se você não prepara essa população para isso, né, ela fica à margem da sociedade, ela não vai ser utilizada, não precisa de muita gente, precisa de poucos trabalhadores e qualificados. Não tendo, a pessoa vai buscar uma vida melhor, grande parte vai para as cidades, mas chegando lá também enfrenta problema de se inserir dentro da sociedade urbana e com isso, cada vez mais, nós temos um aumento muito grande da violência urbana, certo? Então, vocês estão vendo que tudo está interligado, né? Tudo que nós estudamos, industrialização, população, urbanização, tudo está interligado e agora a gente está vendo um pouco sobre esse aspecto da agropecuária. Tá ok, pessoal? E aí, a gente vai falar um pouquinho de Brasil. O nosso aproveitamento do espaço rural, a gente já viu em torno de 7,5. Nós temos uma baixa produtividade. Nós poderíamos, olha que a gente está no topo de vários cultivos, mas nós temos uma baixa produtividade. Poderia ser maior e, de repente, isso poderia até amenizar bastante os problemas sociais que nós temos, principalmente
em relação à fome. O motivo que faz o Brasil ter uma produtividade baixa é a prática da agropecuária tradicional. A gente ainda é um país extremamente agrícola, apesar de ser um país que está cada vez mais se desenvolvendo, mas nós temos metade do nosso território ocupado por estabelecimentos rurais, que devem cada vez mais incorporar a tecnologia, beleza, para aumentar a produtividade. E o que a gente faz com a população que gosta de morar no campo, que não é aproveitada? A gente tem que resolver esse tipo de problema, porque senão vai gerar mais conflitos que nós já temos hoje, principalmente na área do Pará, Mato Grosso, tem grandes problemas de conflitos que iremos estudar a posteriori. E aí, pessoal, a gente vai agora os modelos, as formas de organização. Nós temos aqui a estrutura fundiária, latifúndio, minifúndio, expropriação, êxodo rural. Vamos dar uma olhadinha o que é cada um. Estrutura fundiária corresponde como é a forma que as terras estão distribuídas no território. Nós temos um histórico muito grande, começamos lá com as nossas capitanias hereditárias, certo? Iremos estar trabalhando isso aí, mas vamos guardando esses conceitos que é importante. O latifúndio, que são grandes propriedades rurais, com aproximadamente 600 hectares. Vou deixar vocês estudarem aí, verificar quanto é em termos de metros quadrados, 600 hectares. Tá? Dá uma olhadinha aí, pesquisa no Google. O minifúndio são pequenas propriedades rurais, com aproximadamente 3 hectares. Expropriação. O que é uma expropriação? É quando o pequeno proprietário se encontra assim endividado, é obrigado a vender só propriedade para pagar dívidas. Lembrando que a produção agrícola fica dependendo ali do tempo, né, do clima, invasão de espécies predatórias, né, as pragas, e isso é muito comum. E às vezes a gente tem que criar políticas públicas para que isso não aconteça, porque se principalmente o pequeno proprietário rural começar a perder suas terras, ele vai vir para onde? Vai fazer o êxodo rural. É bom isso? Não, não é bom. A gente já viu que não é bom. É interessante que ele tenha uma vida confortável, sustentável dentro da área rural, para que a gente possa ter também, nós que somos urbanos, né, vou botar entre aspas, a gente tenha essa simbiose, essa ligação de forma mais sustentável. E aí acontece, se isso acontecer, muita expropriação e não tiver um controle ali do poder público, vai acontecer o êxodo rural, que a gente já trabalhou muito isso aí, né? E é um grande problema dos principais centros urbanos brasileiros. Agora, a gente vai falar sobre as relações de trabalho. As relações de trabalho. Opa, saiu errado, deixa eu pegar uma borracha aqui. Apagar, que não ficou legal isso aqui, hein? Isso, ó, rapaz, que espetáculo isso aqui, hein? Vamos ver agora se eu consigo. Relações de trabalho. Ainda estou aprendendo, gente, está saindo legal. Então a gente vai falar um pouco sobre mão de obra familiar, poceiros, parcerias, arrendatários, trabalhadores assalariados temporários e o trabalho escravo no campo, que existe, né? Não vamos tapar o sol com a peneira. Mão de obra familiar é uma relação de trabalho entre os entes da família. Então toda a família trabalha em prol da produção. Um cuida do cultivo, o outro cuida da coleta, o outro cuida da seleção, tem outra parte da família que cuida da administração e dos contratos. Então, a mão de obra familiar uma família fechada e cuidando de todo o processo. É bom isso, não é ruim. Poceiros, vira e mexe a gente vê nas notícias, os índios entraram em contato com os poceiros, ou os poceiros fizeram isso, ou os índios fizeram isso com os poceiros. O que são poceiros? São trabalhadores rurais
que ocupam ou cultivam terras devolutas. Que são terras devolutas? São aquelas terras do governo que não são utilizadas e às vezes ficam muito próximo de assentamentos indígenas, é um grande problema. Parceria é a junção entre dois trabalhadores. Às vezes um trabalhador ele tem muita máquina, está parada, e aí vai trabalhar em conjunto com o outro, e eles dividem, né, a questão da produção. Ou pode ser, um tem propriedade, outro apenas força de trabalho. É isso aí que eu estou falando, né? Tem a força de trabalho, um vai cultivar a terra e depois vai partir. Isso é a parceria, né? Depende muito da forma como vai se relacionar, o que cada um tem, o que cada um não tem, para poder ter essa parceria. Arrendatário é quando um agricultor não possui terra, mas tem recursos financeiros. Ele tem capacidade de comprar lá os tratores, tudo, só não tem a terra. Aí ele aluga uma propriedade num período, sempre num período de cultivo, ele paga para essa pessoa e a produção fica com ele. Ou com a produção ele paga uma parte, tudo. Acontece muito isso aí. Eu servi lá no Rio Grande do Sul e vi bastante esse tipo de relação de trabalho, que é o arrendatário. Continuando, trabalhos assalariados temporários são aqueles trabalhadores de pouca especialização, pouco nível educacional e trabalham diretamente nas colheitas existentes regionais, né? Tem o período da cana-de-açúcar, eles vão para lá, ficam cortando. Agora é o período da coleta do milho, e aonde não tem ainda uma mecanização, então tem salários muito baixos, essas pessoas sofrem bastante. E aí é o trabalho escravo no campo. Como é que é? Essa pessoa ela não tem direito trabalhista, ela não recebe salário, ela só recebe alimentação e, às vezes, um local para dormir que nem sempre é um local adequado para que a pessoa possa ter o seu conforto. E aí a gente é chamado de trabalho escravo. Vira e mexe, o Ministério Público do Trabalho, nas regiões do Pará, do Mato Grosso e Goiás, encontram pessoas nessa situação. É muito ruim. Tá? Isso acontece em vários locais e também não é uma coisa, um privilégio, né, entre aspas, do Brasil. Certo? Fatores naturais que favorecem a agricultura brasileira, isso é importante. Então eu separei aqui algumas, né, como aqui o físico, o fator econômico e o fator humano. Opa, vamos, cadê a borracha? Borracha, cadê a borracha? Está aqui, ótimo. E o fator humano. Vamos falar rapidinho deles. Tá? Dentro dos fatores, o que mais exerce influência é o clima, lógico, já falamos isso aí. Sem chuva, sem lavoura, né? Precisa de água, né? Nem sem chuva, precisa de água, né? Eu botei sem chuva, mas sem lavoura, mas entenda água. Outro elemento natural indispensável é o solo. Isso o Brasil está muito bem, tem solos abundantes para a produção da nossa produção. E aí eu deixo, para finalizar, o mapa mental sobre a agricultura, né? Peço para vocês darem uma lida. Tudo aquilo que nós estamos trabalhando, é interessante isso aí, tá bom? E aí a gente chega no final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tá? Um grande abraço a todos.